Hello everybody, Teacher Gica here. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Gica e esse é o Inglês de Jaleco, onde eu ensino inglês para estudantes e profissionais da área da saúde. Hoje é mais um vídeo da série Estude um mini caso clínico comigo. O caso de hoje é de uma paciente vegana, vegan patient. Esse estudo ele serve para qualquer profissional da saúde porque todos vamos aprender coisas importantes de inglês geral e de inglês mais técnico da área da saúde também, mas é especialmente para os nutricionistas. Aqui eu já quero fazer um comentário, uma curiosidade que talvez você não saiba. Nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra e no Canadá, a profissão mais parecida com o nutricionista do Brasil é chamada de dietitian. Sim, refere diretamente a dietas. O nome nutritionist eu acredito que seja mais bonito porque refere à nutrição. Porém, esse título, nutritionist, ele não tem um conselho, ele não é preciso fazer uma prova para você ter ele. Então, qualquer pessoa que faz um curso, que estuda nutrição por um tempo, faz um curso técnico, já pode se chamar de nutricionista. Por isso que eu digo que o mais parecido com a profissão que nós temos aqui no Brasil é chamado de dietitian, que aí sim, eles passam pela faculdade, fazem um estágio no final, tem uma prova de título, tem um conselho que exige que eles continuem fazendo especializações para seguir com o título, então é sim o mais parecido com o nosso nutricionista aqui do Brasil. Fica aí a título de curiosidade. Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala essa palavra, né, vegano, vegana em inglês, eu já ouvi muitos brasileiros falando vegan. Então é importante que você saiba aqui que é vegan, vegan. So we have a vegan patient. Wendy is 32 years old, a single mother with a 6-year-old daughter. Olha que interessante. Se você assistiu os meus outros vídeos de casos clínicos, você deve lembrar que eu falo sobre a one-liner, que é uma frase que já nos diz basicamente tudo que a gente precisa saber, é um resumo do paciente em uma linha, one-liner, por isso que é one-liner. Aqui, a gente não sabe muito da Wendy, a gente só sabe que ela é uma mulher de 32 anos. Wendy is 32 years old, então a Wendy tem 32 anos, é uma single mother, uma mãe solteira de uma menina de 6 anos. Então, olha aqui as formas diferentes que a gente fala da idade. Quando você fala eu tenho, ela tem, a gente escreve dessa maneira e usa o is, ou are, ou am. Por exemplo, I am 27 years old. Eu tô te falando, eu tenho 27 anos. Se eu fosse descrever a mim mesma falando eu sou uma mulher de 27 anos, eu falaria I am a 27-year-old woman. Percebe a diferença? Aqui eu tô te falando eu tenho, e aqui eu tô falando eu sou uma mulher de 27 anos. Então, a minha idade está sendo um adjetivo, ela está me descrevendo, certo? Junto com o woman, com o mulher. E aqui, primeiro, a Wendy, a gente fala dessa forma inicial, dessa primeira forma que eu coloquei aqui. Então, a Wendy tem 32 anos e ela é uma mãe solteira de uma filha de 6 anos. E aqui a gente tem a segunda forma, quando a idade é só uma característica, não é o objeto da frase. A gente não tá falando a filha dela tem 6 anos, a gente tá falando ela tem uma filha de 6 anos, certo? Então, aqui, só para você entender a diferença de quando a gente separa a idade dessa maneira, né? E quando a gente separa com hífens. Muito bem, é o que a gente sabe da Wendy. What else? She has a law degree and works part-time in legal practice. Ela tem um bacharelado, ela tem a faculdade de direito, law degree. Então, se você quiser falar isso, minha irmã tem. My sister has a law degree. A minha irmã tem uma faculdade, tem um bacharel de direito.
Olha a pronúncia. Law, law. Como se fosse só um O aberto no final, né? Law. Mesma coisa quando a gente fala lawyer, advogada. She's a lawyer. Não é liar, senão você vai falar que é mentirosa. Lawyer. She's a lawyer. Ela é uma advogada. She has a law degree and works part-time in legal practice. Part-time é meio período. Se você trabalhasse full-time, né, seria integral. I work full-time. I work as an English teacher full-time. Or I work full-time as an English teacher. Fica melhor. Ok? Me fala aí nos comentários se você trabalha part-time or full-time, and what do you do? Do you work as a physical therapist, as a doctor, as a dietitian? Let me know. Então, você pode escrever assim: I work full-time as an English teacher. Aqui, ela trabalha part-time, ela trabalha meio período em uma legal practice, que seria um escritório de advocacia, legal practice. Perfeito. Wendy has recently changed from a vegetarian diet, which she followed for the previous 10 years, to a vegan diet. Vegan, aqui. Wendy has recently changed. Ela mudou recentemente de uma dieta vegetariana, which she followed for the previous 10 years, da qual ela seguiu, então tem esse sentido, da qual ela seguiu pelos 10 anos prévios, ou seja, nos últimos 10 anos, to a vegan diet. Então, olha aqui, ó, from to, isso aqui é importante. A gente tem algumas informações aqui no meio. Which she followed, que ela seguiu, né? A gente adiciona uma informação aqui no meio, que é que a informação de que ela seguiu aquela dieta pelos últimos 10 anos. Mas aqui eu quero que você perceba a diferença, né? Como que ele faz essa transição. Ela mudou de uma dieta vegetariana para uma dieta vegana. Então, você pode, inclusive, anotar isso, porque sempre vai ser essa estrutura. Quando você mudar de uma coisa para outra, você fala assim: I changed from an apartment to a house, right? Percebe o que eu tô fazendo aqui? I changed from, or I moved, né? Ou, vou falar aqui, vamos manter o exemplo da dieta. I changed from a vegetarian diet to a vegan diet. Então, aqui, olha essa estrutura, como ela se mantém, né? De uma coisa para outra. From to. Então, isso que eu quero que você perceba. Inclusive, é uma frase que você pode anotar. Ó, eu vou colocar aqui no meu Anki. Eu sempre vou anotando as frases no Anki. Você, se não usa o Anki ainda, pode anotar num caderno. Mas é importante que você revise essas frases amanhã, daqui a 2 dias, para você não esquecer. É assim que a gente memoriza coisas. Anotando e revisando de forma espaçada. Por isso que o Anki é tão bom, porque ele faz isso de forma automática para nós. Ele vai mostrar as frases que a gente precisa estudar nos dias certinhos, de forma automática, seguindo esse algoritmo, pensando na repetição espaçada. Então, eu mudei de uma dieta vegetariana para vegana. Alright? Daí você pode até botar aqui a ênfase na estrutura, que é mudar de para. Changed from to. Awesome. Vamos continuar. Wendy is very active, walking her daughter to and from school daily, which is 3 miles away, making a total of 12 miles a day. Wendy is very active. Ela é muito ativa. Ela caminha sua filha de e para a escola. Então, vai e volta, né? Daily, diariamente,
which is 3 miles away. Percebe que tanto na frase anterior quanto nessa, quando eles quiseram adicionar uma informação, eles usaram which. Então é muito importante que você perceba isso, porque na sua fala você pode fazer a mesma coisa. Eu faço isso com muita frequência. Quando você vai adicionar uma frase no sentido de que é 3 quilômetros, que foi o que ela fez nos últimos 10 anos, você pode falar o which is 3 miles away. Making a total of 12 miles a day. Perfeito. Então, a gente sabe que ela é ativa, que ela caminha aí esses 3... Eu falei 3 quilômetros, mas não é exatamente isso. É que miles e quilômetros são coisas diferentes. Se fosse quilômetros, seria kilometers, right? Mas é basicamente isso. Depois você converte aí e vê se tiver curiosidade para entender. Aqui. She also attends ballet classes once a week. Aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente fala de frequentar, fazer uma aula, fazer um curso, é comum usar o verbo attend. Então, por exemplo, se você fala assim, eu faço aula de inglês 2 vezes por semana. Então, eu vou para uma aula, eu vou para um curso de inglês, você pode também usar esse verbo. I attend English classes twice a week, 2 vezes por semana, certo? Então, eu vou anotar também, porque normalmente a gente fala dessa forma. Então, é importante que você saiba o verbo correto para falar sobre fazer um curso, fazer uma aula. Então, se você faz aula de música, aula de inglês, de qualquer coisa, você pode usar esse verbo. I attend English classes. Aqui, ela também faz aulas de balé. Ela também participa. At her request, she has been referred by her GP following a recent diagnosis of rheumatoid arthritis. At her request. Então, aqui, ao seu pedido, a pedido dela, ela foi referida, ela foi transferida pelo GP. Então, o que acontece, né? A gente está lendo um caso clínico de uma paciente vegana. Então, essa paciente foi recebida por um nutricionista. Por isso que eu falei que esse caso clínico seria muito para nutricionistas. Porque a gente está recebendo ela foi transferida para nós por um GP, que é o General Practitioner. Se você assistiu os meus outros vídeos de casos clínicos aqui no YouTube, você já sabe o que significa. General Practitioner seria o clínico geral, é o médico de primeiro contato. Following a recent diagnosis of rheumatoid arthritis. Seguindo um diagnóstico recente de artrite reumatoide. Olha como eu falo, olha como eu pronunciei essa disease, essa doença. Rheumatoid arthritis. Então, primeiro tem aquele muito importante. Nós brasileiros temos o costume de, ao invés de falar esse no início de palavras, quando são palavras que começam com R, a gente fala re. Porque em português a gente normalmente fala, né? Restaurante, recibo. Esses são como se fosse de H, né? Ha. Em inglês é importante fazer o som do R muito forte no início das palavras, como se fosse aquele de interior, tipo porta, certo? Então aqui vai ser request, rheumatoid, restaurant, ok? Então presta atenção nisso. Esse é um ponto que você pode melhorar na sua pronúncia, que já vai facilitar muito a sua compreensão, vai facilitar com que as pessoas te entendam melhor. Então, rheumatoid arthritis. Depois a gente tem aqui o TH no meio, né? Arthritis. Ok? Alright. Aqui é importante que você saiba que é assim que a gente fala em inglês. She has been referred. Ela foi transferida, ela foi encaminhada. Eu vou anotar essa frase porque na área da saúde a gente usa muito, tá? She has been referred. Anota aí. Ela foi encaminhada pelo seu clínico geral. Ela foi encaminhada pelo seu
clínico geral. E aí, quando você envia uma referral letter, você envia uma carta de encaminhamento. Então, quando você transfere, né, de um profissional da saúde para outro ou para um especialista, tá? Alright, very well. Deixa eu fechar aqui. Agora nós temos o assessment, que é a avaliação. Assessment. Então, você pode falar, I'm going to assess this patient. Eu vou avaliar esse paciente. Anthropometry, body composition and functional. Aqui a gente tem algumas informações sobre a paciente. Aqui, weight, height and BMI. Essas informações são weight, peso, height, altura, BMI e IMC. Como você pode falar isso ou como os pacientes podem falar? I weigh 80 kilos, 80 kilograms, and I'm 175 meters tall. Então, na fala, quando você vai falar, eu peso 80 quilos e tenho 1,75 de altura, essa é a maneira que a gente vai falar. Você também pode, weight. Você também pode anotar, porque também é importante. Vamos lá no Anki. I weigh 80 kilograms or kilos and I am 1.75 centimeters tall. Mentira, eu não sou alta assim, não. E tenho 1,75 de altura. Então, seria assim. Perfeito. Então, o paciente pode falar assim, ou você pode falar assim quando perguntarem em algum exame, ou quando você for fazer algum documento que precisa de peso e altura, certo? Depois, clinical. No medical history of note documented. Ou seja, ela não tem nenhum histórico past medical history que seja remarkable, que seja importante de anotar. Agora temos a diet, ou seja, como que é a dieta dela, como que é a alimentação dela. Sabe como em português a gente fala muito alimentação balanceada, alimentação saudável? Em inglês a gente troca essa palavra alimentação por diet. Normalmente é essa palavra, não tem uma palavra para alimentação, não tem uma tradução literal para isso. Então o diet tem tanto sentido de dieta quanto alimentação. Então, how is your diet? Do you have a healthy diet? Você tem uma alimentação saudável? Como é essa alimentação? Ok? Como usar então a palavra diet para isso? Alright, let's see how is Wendy's diet? Como que é a dieta da Wendy? Então, for breakfast, she eats a banana or an avocado. Ou ela come uma banana ou um avocado, que é um abacate. Not too much. Lunch, almoço, salad sandwich. Olha a pronúncia aqui de sandwich. A gente não fala a letra D. Sandwich. Followed by dried fruit, que é frutas ressecadas, frutas secas, sabe? Tipo passas, damasco, dried fruit and sunflower seeds. Seeds é sementes, então sunflower seeds, sementes de girassol. Se fosse outro tipo de semente, por exemplo, chia. Agora eu não sei se a pronúncia é chia ou chia. Não, chia não deve ser, né? Vamos ver. Chia. Oh my god, pior que é chia mesmo. Chia. Alright. Chia seeds. Ok? Mas pior que chia não é uma semente, ela é... Well, I don't know. Vocês depois, nutricionistas, vão saber. Mas o que eu quero dizer, qualquer semente você pode só mudar aqui, colocar a palavra, o nome da semente e depois seeds. Nesse caso, semente de girassol, sunflower seeds. Dinner, main meal. Main vem de principal, meal, refeição. Então, a refeição principal.
No caso, aqui é quando ela come mais, na refeição principal do dia dela. Muito comum, né, nos países do pessoal da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, é que a maior refeição deles seja a janta. Eles comem um sanduíche de almoço, não é que nem nós comemos arroz, feijão, bife, aquela coisa toda. Então, o que ela come de dinner? What does she eat for dinner? Whole meal rice or other grain with salad. Salad, olha a pronúncia aqui também, né? Whole meal rice é um arroz de arroz integral. Whole meal. A gente também fala whole meal bread. Deixa eu colocar aqui. Quando é o pão integral. Whole wheat. Whole meat or whole wheat, que é farinha, né? Whole wheat bread, tá bom? Or stir-fried vegetables. Stir-fried means refogado. Então, vegetais refogados. Snacks. Lanchinhos. Os snacks. Fresh fruit, fruta fresca. Drinks, water. E aqui a gente tem uma última frase, né? Prior to changing to a vegan diet, was very reliant on cheese. Também acho importante que vocês anotem, porque a gente usa bastante aqui na área da saúde. Quando uma pessoa é reliant on, dependente de. Nesse caso, a gente está falando de diet, de alimentação, e que antes ela era muito dependente de queijo, antes de se tornar vegana. Na área da físio, por exemplo, a gente usa para falar muitas vezes de quando o paciente é dependente de cadeira de rodas, dependente de alguma mobilidade assistida, certo? Então eu vou anotar o que faz mais sentido para a minha área, por exemplo. Então você pode ver aqui e pensar, na pediatria eu posso falar que ele é dependente de dormir com a mãe fazendo carinho, ou de dormir no breastfeeding, amamentando, certo? Então percebe o que eu tô fazendo aqui? Eu tô te falando para você anotar essa expressão, essa frase. Por que eu anotei aqui reliant on? Porque assim eu já vou aprender que a palavra é dependente de, a gente vai usar aqui o on, a preposição que vem depois é o on. Então quando você anota frases, te ajuda a entender como usar aquilo. Eu não vou não vou só anotar aqui reliant. Reliant, dependente. Por quê? Porque depois eu não vou saber usar essa frase. Eu não vou saber se é reliant, off, in, on, certo? Então eu já anoto como eu encontrei, já anoto como eu vou poder usar e na minha área. Então você pode depois pensar uma frase que fica boa para sua área, ou você pode anotar aqui she was very reliant on cheese e depois pensar em uma coisa que faça sentido para sua área, certo? Muito bem, então aqui o que nós faríamos, né, com essa paciente? Então uma nutricionista iria entender esse caso e prescrever uma dieta, prescribe a better diet for this patient. If you're a nutritionist or a dietitian, let me know in the comments below what would you prefer, what would you prescribe for this patient. Espero que você tenha gostado. Hope to see you next class. Have a great day. Bye bye.